passada teve início uma série de manifestações em Jerusalém Oriental de palestinos que se opunham à invasão das suas casas, das suas propriedades, chamados colônios israelenses, ao lado da polícia, estavam expulsando. O Hamas, o grupo armado que governa Gaza, deu um ultimato a Israel que suas forças fossem retiradas de Jerusalém Oriental. Não fazendo isso, o Hamas começou a disparar os foguetes e Israel passou a atacar a faixa de Gaza. Hoje já se tem mais de 200 palestinos mortos, 30% de crianças, Gaza completamente destruída. Lá de Israel, 10 mortos, sendo uma criança. Claro que qualquer que seja o número de mortos, isso conta para as pessoas. Mas, num tipo de conflito como esse, é inevitável que façamos as comparações, as chamadas assimetrias, a desproporcionalidade, algo que contraria não só o direito, até as próprias leis da guerra, da proporcionalidade. Essa história já é bem conhecida, comentei sobre isso semana passada. Mas eu trago esse fato novamente para a gente avaliar durante esse período, essa semana, a forma pela qual a grande mídia no mundo e no Brasil relatou esses eventos. Quase toda ela coloca como se houvesse um confronto, né, entre Hamas e Israel. E esse fosse o problema. Evite mostrar cenas de destruição dos palestinos. Não entre na discussão de como se originou o conflito, por que os palestinos foram expulsos. Fale do Hamas, fale dos seus foguetes. Portanto, há uma construção de narrativa que se difunde pelos meios do mundo. Eu digo sempre, quando a gente quer compreender um pouco a questão que se passa naquela região, tem que olhar mapa. Não tem como. E nós vamos olhar o mapa durante um período histórico. Então vocês vão ver que havia um território chamado Palestina, habitado na sua grande maioria por palestinos, a minoria de judeus. Quando foi criado o Estado de Israel, houve uma desapropriação em massa. Palestinos foram expulsos do território da Palestina, alguns foram onde é Gaza e outros foram para onde hoje nós falamos da Cisjordânia. Então, hoje, 20% da população de Israel é de palestinos, que protestam em solidariedade com os palestinos de Gaza e Cisjordânia, mas também em relação às condições de vida que eles têm. São verdadeiros cidadãos de segunda classe. E são essas questões que estão aflorando agora. Vi muitos jornais mostrando as fotos, os vídeos da batalha do escudo de antimíssil de Israel e, do outro lado, os foguetes do Hamas. Eu acho absolutamente sem sentido essas ações do Hamas. Sem sentido militar, sem sentido humanitário, porque são foguetes que podem atingir qualquer lugar. Mas o Hamas não é o problema. Esses milhares de foguetes do Hamas acabam sendo um álibi, uma justificativa para os ataques de Israel. Em certo sentido, eu posso dizer que o governo de Israel sempre gostou de ter um bode expiatório. Afinal de contas, o problema não existe a partir do Hamas. O Hamas foi criado no final da década de 80, quando a questão é muito anterior. Nas manifestações há 2, 3 anos atrás, quando os palestinos foram para a fronteira de Gaza protestar, não tinham Hamas. E eles foram alvejados. Mas essa narrativa não é só para interpretar o conflito, porque ela resulta em ação. Nenhum poder, nenhum governo está fazendo absolutamente nada para pôr um fim a esses massacres. E ainda que esse massacre termine, a condição de vida dessa população palestina, miserável, vai continuar. Uma das cenas que tem mais chamado a atenção nesse conflito é de uma menina de 6 anos, ficou 7 horas debaixo de escombros do prédio, caiu, teve a sua mãe e suas 4 irmãs mortas, seu pai conseguiu sobreviver. Esse é o símbolo da resistência palestina. E muitas pessoas aqui no Brasil têm perguntado como ajudar. Solidariedade ao povo palestino pode se manifestar de diversas formas, ajudando todos esses palestinos que estão pelo mundo e apoiando o boicote a Israel. Creio que esse é um caminho pacífico, sem uso da violência,
e que vai atingir o cerne do funcionamento dessa dominação, dessa opressão, que é fonte de injustiça e miséria do povo palestino.